Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje não é aula, mais ou menos. Eu vou dar indicações para a leitura desse texto, O Momento Absurdista na Teoria Literária, que é do Hayden White. Tá? A obra que eu coloquei está completa no link. Né? Alguns de vocês não gostam disso, outros eu espero que gostem disso. O texto ele não é muito complicado, está entre as páginas 285 e tarará. Né? O texto ele não é complicado, tá? Ele se desenvolve como uma historinha alegórica, né, do que é o estudo da literatura no contexto Hayden White, 1980, eu acho, 1980 e tal, certo? Então, vou começar pelo título, só dar uma olhadinha, né? Cadê? Sobe, sobe. O momento absurdista na teoria literária contemporânea. Portanto, a gente tende a imaginar o que seja absurdista. O momento, né, o contexto, a situação, né, absurdista. A gente tem um absurdo, a gente tem um absurdismo derivado e a gente tem um absurdista, o cara que se engaja ao absurdismo. Né? Portanto, o absurdo, absurdismo, a gente entende o movimento. Absurdista é o cara que diz, é isso aí, é absurdo mesmo, eu gosto do absurdo. Né? Dentro do quê? Da teoria literária. Okay? Contexto, teoria literária e esse pessoal que diz, eu gosto aqui da pira, né? E não sei, muitas coisas são interessantes, tá? Para a gente pensar nesse texto. Ele começa já dando o contexto, né? Ele vai falar da escola, por assim dizer, de Jacques Derrida. Acontece que nos Estados Unidos, né, o pensamento de Derrida, que é um pensamento que foi construído na França, né, num determinado contexto e numa discussão estrita dentro da filosofia, com muita coisa que ia se desenvolvendo, nos Estados Unidos ele recebeu outro aproveitamento. Né? Você tira uma planta de algum lugar, põe em outro ambiente e ela se torna... qual é a palavra que se usa para isso? É uma espécie invasora, mas, enfim, ela ganha recursos. Né? Muitas vezes ela pode ter uma capacidade de adaptação melhor e aí tirar, né, a flora original. Mas, enfim, voltando aqui, tá? Portanto, você tirou Derrida de um contexto, aplicou em outro, e aí começa essa série de leituras. No entanto, segundo Hayden White, né, a posição que ele vai adotar aqui é essa, o próprio Derrida favorece isso. O próprio Derrida favorece, o próprio Derrida faria elogio da loucura. Né? Eu suspeito muito da forma como Hayden White discute Derrida, bem como ele discute os marxistas. Tá? Ele é extremamente redutor nesse sentido, né? E, no entanto, dá para entender o que ele está querendo dizer, certo? Essa é a ideia básica para mim. Dá para entender o que ele quer, certo? Uma coisa que talvez seja interessante notar, né, diz respeito a uma certa autofagia da cultura. Ele vai dizer assim, né? A literatura é reduzida à escrita, a escrita à linguagem, a linguagem, num paroxismo final de frustração, ao palavreado oco sobre o silêncio, tá? Portanto, vejam só, literatura vira escrita. Escrita é uma forma de linguagem. Linguagem, né, é algo que gira em torno do vazio. Novamente, literatura, escrita, linguagem, vazio. Né? Isso aqui é um conceito que a gente vai... Tem realmente muitas ramificações. Por exemplo, na psicanálise lacaniana, certo? O desejo, né, ele gira em torno de uma coisa chamada objetetia. Né? O objetetia, ele é vazio. Ele não tem uma forma própria, é precisamente só uma ocasião para o desejo circundar. Portanto, quando a gente vai lá, deseja algo e a gente realiza, esse objetetia, né, ele muda, ele se desloca, certo? É porque é vazio, gira em torno daquilo, né, sem, no entanto, ter alguma coisa ali. Então, a linguagem, ela gira em torno do quê? Qual é a substância da linguagem? Ela está fundada em Deus? Ela está fundada no quê? Em nada. O que existe é a linguagem em nada. Né? Portanto, quando você fala sobre o quê? Se você está falando sobre nada. Enfim, são jogos de lógica. Esse não é o caso, absolutamente o caso, com o próprio pensamento do Derrida. Okay? Não é o caso. Isso aqui é uma generalização assim feia até, mas dá para entender que isso aqui é consequência, muitas vezes, do derridianismo. É engraçado porque
enfim, derrisão, né, rir e tal. Derridianismo ou desconstrucionismo, né? Falam da desconstrução, que é um processo, algo que se faz, né? Algo que é levado a efeito, e do desconstrucionismo, como sendo essa coisa de estar sempre girando em torno. Vocês devem ter lido o texto do Reis Miller, né? É um texto aí, claro, de desconstrucionismo. Portanto, a literatura é entendida como uma forma de registro, como uma forma de escrita. Né? A literatura não é entendida como uma prática discursiva, ela é uma forma de escrita. A escrita é a metáfora material para a literatura. A escrita, por sua vez, no fundo, é uma forma de linguagem, é algo que já estaria contido na natureza da linguagem. Tá? Enfim, ele vai continuar aqui, o Hayden White. Né? Essa apoteose do silêncio, né? Apoteose quer dizer elevação a Deus, divinização. O silêncio é o destino inevitável de um campo de estudos que se libertou das suas amarras culturais. Então, o campo de estudos se desvinculou de um determinado quadro cultural. Ele pode ser ético, num sentido amplo, ele pode ser culturalista, porque ele vai lidar com algum tipo de memória, alguma coisa assim, tá? E ele vai continuar. Se libertou disso, desse vínculo ético, dessa instituição memorial que é a cultura, né? Mas o impulso da crítica literária não é mais casual, acidental, fortuito, do que o da cultura ocidental em geral. Não é apenas na crítica literária que o balbuciar deixa de ser um problema para tornar-se norma. Ok? Portanto, existe um processo, segundo Hayden White, né, de crise da cultura, e com essa crise da cultura, a literatura vai dar continuidade e vai, inclusive, alavancar o processo, né? O que ele vai dizer logo depois. Em nenhum lugar essa norma é mais reverenciada do que na obra daqueles críticos absurdistas. Tá? Ele vai fazer aqui um levantamento, que ele vai fazer uma alegoria da crítica literária, como ela surgiu. Primeiro a literatura era concebida assim, depois passou a ser concebida assado, depois passou a ser tal, 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 certo? É interessante olhar isso, eu acho assim, né? Ele vai criar essas... ele vai falar dos absurdistas, ele vai falar dos normais, ele vai falar dos reducionistas, né? Nesse processo, mas eu não acho que esses nominhos sejam adequados, tá? São simplificações mesmo. Mas deixa eu ver uma passagem que seja interessante. Tá, essa aqui é legal, né? É um deslocamento, tá? Há um deslocamento da crítica para a visão do leitor. Esse fascínio pela noção do leitor, diz Hayden White, privilegiado, é em si mesmo sintomático da possibilidade absurdista dentro do campo geral da crítica literária numa sociedade pós-industrial. Né? O que é uma sociedade pós-industrial? É uma sociedade cujo mecanismo já não depende da produção de bens, né, relacionado a esse consumo, tá? Por meio da indústria, por meio do trabalho. Né? O setor de serviços, finanças, é muito maior do que o setor da produção. O setor de quem vai lá, cava batata, né, na terra e depois produz o salgadinho. Ele reflete uma falta de confiança generalizada em nossa capacidade de localizar a realidade ou os centros de poder na sociedade pós-industrial e de compreendê-los quando são localizados. Portanto, o que o Hayden White está colocando aqui, né, é que existe uma dificuldade hoje de se situar socialmente como sujeito humano, como pessoa, de dizer isso aqui está aqui, o problema está aqui, né? Sei lá, existe uma diversidade de discursos que complexifica a forma como a gente avalia o nosso lugar no mundo. Faz parte de como o capitalismo, a sociedade, né, avançou junto da produção. No entanto, o erro seria em transmitir isso, transpor isso para dentro da crítica. Tá? Enfim, ele é muito interessante isso. Eu acho que mais interessante... Deixa eu ver, gente. É que eu ando com as minhas coisas aqui do lado. Eu não quero falar sobre tudo, não. É, vamos para o final. Vamos para o final do texto.
Tá? No final do texto, ele vai fazer um resumo que dá para a gente ver bem, certo? Ele vai fazer um resuminho e dá para ver muito bem, né? Nesse quadro aqui, nesses dois últimos parágrafos, tá? Resumo dele. Os críticos absurdistas representam um momento no empreendimento crítico, certo? É um momento, e aí ele vai dizer que estava potencialmente presente o tempo todo. Ele vai dizer presente, na verdade, desde a época em que Platão contrapôs o mundo das ideias ao mundo das formas, e Aristóteles contrapôs a vida contemplativa à vida ativa, como fim em relação aos meios. Eu detesto esse argumento, eu fico para morrer, eu digo, onde é que você vê isso? O que está rolando ali é outra coisa, não, mas como forma de pensamento, eu digo, eu quero saber de forma de pensamento, cara. Né? Eu quero dizer, onde é que você está vendo isso? A gente cria essas genealogias para facilitar explicações, mas, no fundo, não se explica grande coisa. Né? Ele vai continuar. E existe, né, uma tendência ao idealismo. O mundo das ideias está ali, né? E a gente tem a materialidade ruim. A gente tem a vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? Né? É a vida em que a gente se dedica às grandes questões do conhecimento, ao uso da razão, ok? E não a vida ativa. Portanto, o absurdismo começou quando a gente separou esses dois universos. O universo das ideias e da razão e o universo das práticas cotidianas, né, que produzem o mundo. Tá? Esse momento absurdista, ele continua, estava potencialmente presente desde o começo do moderno humanismo europeu, com sua tendência gnóstica. Se vocês viram isso comigo, né, o texto do Eco sobre hermetismo, vocês vão lembrar também de uma certa passagem sobre o gnosticismo. O gnosticismo é a crença, era uma crença, tem muitas doutrinas gnósticas, né? A gnóstica significa saber, mas a ideia básica é de que o mundo em que a gente vive é um mundo, um universo em declínio, tá? É um mundo decadente, o mundo da matéria, o mundo do pecado, o mundo do mal. E a gnose seria o reconhecimento, o conhecimento, né, que permitiria a gente transcender a maldade da matéria. Tá? A maldade da matéria é transcendida pelo conhecimento. E aí tem várias formas da gnose, várias narrativas distintas de como é a revelação. Tá? Portanto, seria isso. Essa coisa de dizer, a materialidade é uma porcaria, o que vale é o valor espiritual disso aqui. Né? Que mais moderno humanismo europeu? Sua celebração da erudição como um fim em si mesmo. Né? Portanto, se a materialidade é ruim e a espiritualidade é boa, a erudição é aquilo que eleva, tá? Eleva o espírito. Erudição quer dizer tirar do caráter rude, tirar da condição de fera. Né? É como educação. Educação é guiar para fora. Tá? É guiar para fora. Erudição, educação, cultura como cultivo, tá? Tudo isso indica essa separação, né, de um certo mundo. No caso do cultivo, você tira a natureza, né? A cultura é contra a natureza que se opõe, tá? Erudição como um fim em si mesmo, como se você tivesse de acumular conhecimentos para provar a sua elevação espiritual, né? Sua concepção de leitores privilegiados, tá? Que usufruem da condição de sacerdotes encarregados de interpretar o livro da vida para aqueles que viviam. Você diz, pô, pera, como assim? Leitores privilegiados. Imagina que eu sou um gnóstico. Né? Eu acredito que a matéria é uma porcaria, que ela é o pecado e tal. Eu olho para o mundo material, como sendo um mundo feito de aparências. As aparências estão tentando me enganar o tempo todo, mas eu sei a verdade. E eu, como eu sei a verdade, meu papel é libertar os outros. Muito da religião cristã bebeu, né, de práticas, não sei se vale a pena dizer gnósticas, então, porque se desenvolveu junto, né, mas de certas formas de misticismo do contexto. Né? Isso, claro, digo de uma perspectiva histórica a respeito à religião, como vocês preferirem, tal, mas uma parte da história se entrelaça, né, na história dessas seitas que viviam em comunidade, que se isolavam, tal. E o ímpeto, o impulso missionário da religião cristã, ele só existe na religião cristã. Depois, quando vem o islamismo, que também tem o mesmo impulso missionário, né, ele segue o caminho da religião cristã. Tá? Porque as religiões autóctones, elas se importam muito pouco. Se você acredita no Deus Pan e o outro acredita em Alá, eu não estou nem aí para isso. Eu, como paganista, acredito que o seu Deus pode ser muito bacana também.
né? E por aí vai, tá? Então, esse impulso missionário, impulso da revelação, pertence também, né, aos grupos gnósticos, né? Eu tenho conhecimento, eu vou revelar o conhecimento para você, né? E, portanto, como é que isso se aplica à leitura? A ideia de que a elite, a aristocracia, era esclarecida e a plebe vivia na obscuridade, precisava ser guiada, tá? Segundo esse princípio, né, o rei, sendo superior, ele tem a prerrogativa sobre os súditos, tá? Porque ele foi colocado lá por Deus, porque ele foi treinado para ser rei, porque blá, 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 blá. Claro que não dentro do conhecimento não funciona exatamente assim, porque a gente tem a casta sacerdotal também disputando esse poder sobre o discurso. Mas tudo ali no plano da elite, tá? Portanto, se existe absurdismo com essa tendência de acreditar que se é superior. E aí você diz, tá, mas como é que isso tem a ver com desconstrução, isso de sentir-se superior? Né? Porque um argumento básico da desconstrução é você olhar para alguém e desconstruí-la. Dizer, não, você está dizendo isso porque existe isso e aquilo. Você está dizendo isso com base nas premissas tais. E aí eu, como muito cru, digo, e daí? Me deixa com as minhas premissas. Você tem premissas. Você tem premissas. Quando você diz as suas premissas são tais, eu digo, você também está assumindo premissas aí. O que é que tem a ver a minha escolha específica pela minha chave de leitura? Né? Portanto, existe essa ideia de que a pessoa que colocou em causa as premissas, ela goza de um saber, né, privilegiado relativamente ao que estrutura o discurso do outro. Eu sou superior a você, vejo de fora e explico para você o que você está dizendo. Né? E aí, essa é uma crítica que se faz à desconstrução nos Estados Unidos. Não vale muito bem para Derrida, porque Derrida era um cara acessível, era um cara que pensava bem. Eu não gosto dos textos do Derrida, eles me dão nos nervos, né? Mas eu reconheço o Derrida como pensador. Tá? E muitos críticos da desconstrução são muito bons, mas os argumentos são sempre esses, sabe? De uma pobreza assim tremenda. Mas são muito bons. Estava, né, o absurdismo potencialmente presente na moderna filosofia ocidental. Você diz, uou, tá por toda parte, né? Com sua insistência em dizer que as coisas nunca são o que parecem ser, mas são manifestações de essências numênicas cuja realidade deve ser suposta, mas cujas naturezas, ele coloca entre aspas, eu gosto desse passo, jamais podem ser conhecidas. O que é que isso aqui quer dizer especificamente? Insistência em dizer que as coisas não são o que parecem ser. Né? Segundo o idealismo antigo, o gnosticismo, você tem o mundo da verdade, o mundo das ideias, o mundo verdadeiro, a gnose, que dá acesso, né, tal. E você tem o mundo decadente das aparências. Tá? Só que é assim, quando eu tenho o mundo decadente da aparência, eu faço a crítica da aparência, ela se desmancha, o véu cai. É aquilo que Humberto Eco chama de metáfora do véu. Né? Eu estou aqui, existe um véu, é a aparência, e quando o véu cai, a verdade é revelada. Ok? A verdade é revelada. E aí o Hayden White diz, aí já existia, tá? No gnosticismo, no platonismo, já existia absurdismo. Você diz, tá, e agora? O que ele vai descrever logo depois é o sistema de Kant, ok? Vamos ler de novo isso aqui. Ó. São manifestações de essências numênicas, cuja realidade deve ser suposta. Por quê? Porque no sistema de Kant, eu não tenho acesso à verdade do objeto. Né? O objeto ele é sempre filtrado pela forma como eu percebo. Né? Portanto, se eu quiser pensar a essência, a realidade realíssima de uma caneca, eu não tenho como dizer, porque a caneca, ela se dá como tal a mim, que sou um sujeito humano. Né? Um grilo, qual foi o exemplo? Outro dia eu estava falando com uma amiga e ela me deu um exemplo de alguma coisa assim. Mas eu esqueci. Eu esqueci qual foi o exemplo usado, mas para mim isso foi engraçado na altura. De qualquer modo, um grilo vai ver a caneca de outro modo, tá? Um cachorro e por aí vai. Então, a inteligência ela é constitutiva da realidade. Não quer dizer, é claro, que a realidade não exista, né? Mas ela permanece aquém ou além da inteligência. A inteligência nunca vai ter acesso à realidade. É isso que é chamado de numênico, tá? E o numênico, ele também não é dado positivamente, ele é suposto.
Okay? Ele é suposto. Então, enquanto a gente tem uma lógica da aparição que se desfaz e a verdade é revelada, né? Desculpem, da aparência que se desfaz e a verdade é revelada, no sistema de Kant eu tenho a lógica da aparição. Tudo que eu vejo de um objeto são fenômenos, tá? São formas como ele vai aparecendo para mim, né? Portanto, aqui é um fenômeno, ele se transforma em outro fenômeno, tal, tal, tal. Tudo se dá num fluxo, né, de aparições, a partir dos quais eu vou compreendendo o modo específico como esse objeto vai aparecendo, ok? E esse modo específico, ele é o que está mais próximo, né, da essência do objeto. Por quê? Como a essência do objeto aparece para mim. Você diz, pô, mas o que é que isso tem a ver com crítica literária? A postulação de uma realidade transcendental à qual eu não tenho acesso. A língua fala, mas fala do quê? Do mundo. Mas o que é o mundo? Não, o mundo é esse negócio que eu estou palpando. Tá, mas você falou mundo, isso é uma palavra. Tá? Há várias formas de dizer isso. Os gregos diriam cosmos. Né? Em alemão, que vem do bárbaro, é Welt. Okay? Então, você utilizou uma palavra. Cosmos, no grego, também quer dizer não sei o que lá. Welt, em alemão, que significa a mesma coisa que mundo, tá? Também quer dizer não sei o que. Certo? Portanto, a gente sempre vai parar para pensar a linguagem e vai dizer, não, mas eu estou tocando o mundo. Quando você toca o mundo, quando você apalpa uma coisa, a sua impressão, ela sempre foi filtrada por categorias linguísticas. Você é um ser que só existe na linguagem. Você não consegue lembrar da época em que você não tinha linguagem. Ok? Tudo é linguisticamente estruturado. Né? Portanto, a linguagem aqui é uma espécie de camisa de força. Eu não consigo ir além disso. O que eu posso fazer é nomear coisas que eu pressuponho que existam. Tá? E aí, várias formas de uso da linguagem são essas aparições sucessivas, ok? De uma determinada coisa que pode não existir radicalmente. Né? É como a linguagem se me dá, como ela aparece para mim, como ela me articula. Né? A ideia de que eu sou falado pela linguagem, não sou eu que falo uma linguagem. E aí, eu gosto das aspas aqui em naturezas, porque a natureza, por si própria, ela não pode ser postulada nesse quadro. Né? O que é natureza quando tudo no universo humano é culturalizado? A inteligência é culturalizada. Você aprende a ler e escrever, você se torna mais inteligente. Isso aí, inegável, faz parte da formação, da construção do cérebro humano. Né? Tudo isso que a gente aprende a tocar, a ler, a pintar, tudo isso, né, constrói o cérebro humano, especifica certas áreas, especializa essas áreas, de modo a tornar a gente apto a compreender melhor o mundo. E o fato é, o mundo ele é sempre dado por meio desse processo cultural de aprendizagem. A linguagem faz parte da cultura, os instrumentos fazem parte da cultura. Você não consegue se livrar da cultura para se definir como ser humano natural. O que é que você faz? Você postula, você pressupõe que existe. Tá? Você diz, não, existe um id, né? Na psicanálise é o isto, um id, que não depende da linguagem. Né? Mas o inconsciente, na psicanálise lacaniana, ele é estruturado linguisticamente, ou seja, a forma como esse reino, né, do próprio apareceria na teoria de Lacan é sempre mediado pela linguagem. Tá? Eu uso o Lacan aqui porque ele é contemporâneo de Derrida, né, e o pensamento dele é basicamente a versão estruturalista da psicanálise na linha de Freud. Né? Portanto, tudo passa pela linguagem. O que é que eu posso dizer de natureza? Eu não sei qual é a natureza da coisa. Eu postulo que haja uma, mas eu vou dizer qual é? Talvez nem haja. Isso que eu chamo de natureza é uma falha, né, da construção cultural. Isso aqui também é Lacan que coloca. Tá? Aquilo que a gente chama de real é precisamente o rasgo no interior do sistema simbólico. Aquilo que a gente partilha como sendo válido, aquilo que a gente naturaliza como sendo mundo, tá? Da nossa experiência, o real é precisamente quando existe uma fratura nisso. Mas o real ele não se dá como uma coisa, a realidade não existe. A realidade é a falha da simbolização. Né? E, por fim, né, ele diz aqui, e estava presente na moderna crítica literária pós-romântica com suas pretensões à objetividade, exatidão científica e sensibilidade privilegiada. Tá? O que é o pós-romântico aqui? É a crítica literária do início do século XX,
né, fazendo leitura de texto, dizendo o texto funciona assim, funciona assado, eu sei disso porque blá, blá, eu estudo, tal, tal, tal. Portanto, eu entendo melhor o texto do que você. Por fim, eu ainda posso notar o seguinte, tá? Existe aqui, ele vai fazer, vocês vão encontrar essa expressão aí algumas vezes no texto. Na crítica, eu vou dizer que expressão. Vou ler. Na crítica absurdista, o dualismo do pensamento ocidental e o elitismo da prática social e cultural do Ocidente voltam à sua casa. O dualismo e o elitismo. Né? Hoje em dia, o dualismo é hipostatizado como a condição do ser em geral e a falta de sentido é adotada como meta. What? O que, é que você está dizendo? Dualismo hipostatizado como condição do ser em geral? Que isso? Dualismo, né, é essa visão. Existe uma ideia, existe a realidade da ideia, existe o mundo da aparência. Existe o número, o núcleo, tá, da coisa, do objeto, e existe o fenômeno, a forma como o fenômeno se dá. Né? Portanto, eu não tenho acesso a essa realidade, ele me transcende. Né? E o que ele está dizendo aqui é que essa transcendência ela é colocada, hipostatizada, quer dizer, atribui-se uma substância, diz isso é real, torna-se real, assume-se como real, tá? É real que eu não tenho acesso às coisas, né? E aí, perceba, ele está dizendo que essa ideia de que eu não tenho acesso às coisas, ela é substancializada, ela é positivamente vista como condição do ser. Ou seja, a condição do ser em geral, a condição de existir, consiste em a gente sempre estar afastado desse outro plano que solucionaria a nossa angústia relativamente à linguagem, relativamente ao sentido, ao significado da vida. Né? Portanto, é uma pegada sem Deus, no fundo. Né? E mesmo que você não tenha um Deus, na verdade, você não precisa subscrever esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, ele coloca aqui, é hipostatizado como condição do ser. Ou seja, não tem como fugir a isso. Tá? Isso é dado. Okay? Não tem acesso. Não, mas eu tenho acesso, eu sei, porque eu toquei no outro dia e você não teve acesso. Você está usando um monte de palavras e apenas palavras que eu estou ouvindo. E boa parte delas é porcaria. Tá? Portanto, e aí ele diz, e a falta de sentido é adotada como meta. Eu não tenho esse texto em inglês, quer dizer, eu tenho esse texto em inglês em algum lugar, deve estar aqui, um arquivo e assim, né? Mas meta, objetivo, né, é algo a que eu vou chegar. Então, eu quero demonstrar com o meu texto a impossibilidade de falar sobre alguma coisa, né, que seja segura. Por quê? Porque a condição geral do mundo é a gente nunca poder falar realmente sobre nada. É uma caricatura da desconstrução, isso aqui. Tá? É uma caricatura do pensamento derridiano, mas está bem alinhado às séries argumentativas que são comuns a Derrida e que os discípulos de Derrida vão imitar tirando do contexto. Okay? E o elitismo é colocado à sua testa. Né? Quando ao mundo é negada toda substância e a percepção é cega, vai perguntar Hayden White, quem deve dizer quem são os escolhidos e quem são os condenados? Né? Quem tem a prerrogativa do acesso a isso? Como é que você pode dizer, não, eu sei, né, que o mundo é assim, que não existe acesso à realidade, que tudo que a linguagem faz é falar sem parar e tal, né? Mas como é que eu começo, a partir dessa posição, a ajuizar quem pode e não pode dizer alguma coisa? Porque eu me vejo na posição de crítico e eu digo, eu sei que a linguagem é vazia, portanto, tudo que você falar, eu vou dizer, está vazio. E eu tenho razão no final, porque eu mostrei que a sua linguagem é vazia. Eu mostrei como a linguagem é estruturada linguisticamente. Tudo oco. Né? Portanto, quem pode decidir esse tipo de coisa? Certo? Aí, ele vai terminar o texto dizendo, os críticos absurdistas formulam tais questões e, ao fazê-lo, colocam os críticos normais na obrigação de fornecer as respostas com as quais eles próprios não conseguem atinar. Tá? Então, se colocam questões que não podem ser solucionadas e a tentativa de resposta ela sempre vai ser refutada, afastada de algum modo. Né? Portanto, sempre que eu tentar responder a você alguma coisa, você vai me contrapor o argumento de que a linguagem é vazia, né? De que não deve haver isso aqui, de que não existe estabilidade do sentido, que tudo é produção, que tudo é remissão, tal, tal, tal. Ok? É isso, gente. Eu quero que gostaria que vocês fizessem essa leitura. É uma boa leitura. Façam devagar para entender as coisas,
Tá? No entanto, fiquem atentos a esses exageros de dizer porque os autores reducionistas são todos assim. Não é verdade. Tá? Quando a gente faz esses textos, a gente está muito mais preocupado com avançar o nosso argumento, tá? Do que em dizer o que os outros estão realmente dizendo. A gente não faz justiça aos argumentos dos outros. E aí a gente cria espantalhos discursivos. É importante, enquanto acadêmicos, evitar os espantalhos. No entanto, em defesa do Hayden White, quando ele deu esse texto aí, provavelmente você é uma fala de uma palestra, agora eu não lembro, né? Ele já gozava de um certo nível acadêmico em que ele podia sair falando o que ele quisesse, sabe, sem se importar com os outros, tal. Mas o pensamento ele precisa ser mais rigoroso que isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana. Bom fim de semana, eu acho. Vai acabar agora o fim de semana. Enfim, tchau.